Fala, gurizada, tudo certo? Então, me chamo de Dom, esse é meu primo Oscar, nós somos aqui do canal Grenal dos Primos. Ficamos aí alguns jogos sem gravar, mas vamos voltar aí depois do grande gauchão aí que o Grêmio, mais uma vez, voltou à normalidade, o Rio Grande do Sul, né? E aí começou já aí a choradeira aí dos colorados. Vamos falar um pouco do jogo e também depois o Oscar tem umas coisas interessantes de falar. Ele foi no jogo, inclusive, né, veio só para isso, para ver o Grenal, foi bacana. E aí vamos agora adentrar um pouco sobre o jogo, né? O Grêmio ganhou o primeiro jogo de 3-0, que já vinha contestação, mas vamos dizer menor do que desse jogo de agora. E, e aí, obviamente, até o Pesolano falou que o Grêmio era favorito e ganhou o favorito, né? Não entendo porque essa, essa comoção aí e, né, enfim, como se, sei lá, se desse o Vai pênalti, entender já, não, já. Mas tu pode estar tranquilo que daqui a pouco tu vai entender tintim por tintim, que eu tenho um dossiê aqui pra ti. se desse o pênalti ia ser, o Inter ia fazer 3-0. Tipo assim, isso é 4-0, né, para ganhar. Calma. Então tem tudo isso. O jogo foi o jogo que o Inter até foi melhor pelas chances criadas. O Grêmio, entre aspas, até conseguiu se defender até certo momento. O Inter perdeu vários gols, assim, conto acho que umas 3 chances bem claras. E o Everton fez uma salvada ali no primeiro tempo, que se talvez, né, o Carboneiro que errou o gol, se aquela bola entra, ali aí poderia ser um jogo diferente, né? O que foge um pouco da questão da arbitragem, né? Que, ao meu ver, teve o lance do pênalti, né, no primeiro tempo, que foi muito confuso. Assim, na verdade, quando eu estava vendo pela TV, e eu falei, não, foi pênalti. Tu olha ali, os caras meio que fazem um sanduíche, né, lá no Alampa, mas aí depois tu vê que ele, na verdade, eu até agora acho que é um lance polêmico. Tipo, eu não consigo dizer que foi pênalti nem que não foi. Porque se tu olhar pro braço, pra parte de cima, vamos dizer assim, aí foi pênalti. Se tu olhar para baixo, tu vê que ele chuta antes do Monsalvo. Então, tipo assim, não, inclusive, né, eu sei que tu vai falar coisas aí, mas é tão polêmico que tem até os especialistas aí de arbitragem, tá um empate técnico, vamos dizer assim. Aquele PC Oliveira disse que não foi, a Renata Ruel falou que não Eu foi, já vou, aí eu lá vou o chegar Jory, o lá e Jory vou falou que dizer. foi, O George falou que foi. né? E eu já vou dizer Isso. qual é que eu já vou dizer depois qual é que é o erro de premissa que o pessoal que está dizendo que não foi pênalti. Inclusive aquele Paulo Caravina lá, que o Baldasso deu um pau nele, que tem um Instagram chamado Sou do Apito. Ele até comenta lá no canal do Beijo, ele falou que não foi também. Daqui a pouco eu vou dizer qual é que foi o erro de premissa que esses caras estão dizendo que não foi pênalti cometeram. E, e a sacanagem que foi o áudio do VAR. Eu não sei se tu ouviu. Hoje eu ouvi hoje à tarde para poder fazer o vídeo também. Mas pode terminar aí. Tá. Então é isso, né? Daí o Grêmio tomou. No segundo tempo ele teve a expulsão do. Teve um gol que depois talvez pudesse até tá impedido lá do Carlos Vinícius, que ele errou a dominada ali. Falei, bah, como é que o cara desse tipo, com a qualidade que ele tem, não conseguiu dominar a bola, que daí ia matar o jogo, né? E aí depois entrou o Wagner Leonardo, justamente porque para evitar a expulsão se não me engano, era o Vieri, que saiu, que estava amarelado. E aí ele fez um pênalti fora do lance e tomou vermelho, e aí foi gol do Inter de empate, 1-1, a Lampa fez o gol de pênalti, e aí eu acho que já estava ali nos 20 e tantos, indo para a parte final do jogo. E uma coisa que me chamou a atenção foi, de novo, assim, ó, teve muito, o primeiro tempo, principalmente, teve muita bola parada, assim, bola não rolando. Teve muito, jogo muito picotado, o juiz, se eu não me engano, deu só 8 minutos. Quando eu acho que se cronometrasse, ele, eu acho que uns 15 minutos foi parado. Eu acho que 8 minutos foi só para ele ver esse lance do pênalti que ele perdeu. Então eu fiquei assim, porra, é uma coisa que no futebol, e não é só no jogo do Grêmio, né? No Grenal, enfim, isso é em todos os jogos que me grita aos olhos que, tipo, e ninguém reclama, ninguém fala nada. Eu acho que eu sou meio que sei lá, um louco solitário, assim, que fica meio indignado com essas coisas de tempo, assim, né? Cara, um parênteses bem rápido aqui. Parece que a FIFA vai implantar umas regras novas para a Copa do Mundo que vai ter tempo contado, inclusive para cobrança lateral.
uns bagulho assim, eu ouvi no canal do Benji esses dias, não vou saber especificar, mas tem umas coisas novas que a FIFA vai testar na Copa aí. Tipo o lance do goleiro devolver a bola, Ah, entendeu? Nesse sim, mas sentido. daí eu lembro que tinha lá o do 8 segundos, mas daí os goleiros ficavam 20 segundos e não dava nada. É, nós já teve uns Tipo, mas sim, escanteios tomara que. marcados e tudo. Mas, Sim, enfim. mas assim, o primeiro tempo foi muito picotado, assim, né? Não foi. Teve umas brigas, assim, também. Teve o lance lá que o VAR nem chamou, eu acho que deveria chamar, mas acho que não, talvez não para expulsão. É, não vou dizer que para expulsão, mas é um lance muito duvidoso, que foi a mão no. Não foi nem uma cotovelada, foi tipo um empurrão no pescoço do Amuso, do Ronaldo, Posso fora resumir para ti o que do lance, aconteceu ali? O que né? aconteceu ali foi muito simples. Primeiro que o VAR não chama para expulso para amarelo, né? Ele vai Sim, chamar não, para não, mas expulsão. deveria, porque Mas seria segundo um que é o possível seguinte, vermelho, né? tudo bem, foi uma jogada forte, só que o Amuzu já tá desde do jogo passado amorcegando também, né? Então o Ronaldo já quis dar um tranco nele para ele ficar esperto, e isso é coisa de jogo. E o seguinte, cara, dá um vermelho aos 3 minutos, acabou o espetáculo, né? O juiz tem que demonstrar primeiro um certo peso da palavra dele como autoridade do jogo e não sair já distribuindo cartão, senão ele vai ter que manter o mesmo critério o jogo inteiro. Senão existe aos 3 minutos dar um vermelho. Só se for algo, de fato, uma agressão, né? Uma coisa muito forte. Mas se não, o juiz tem que primeiro tentar estabelecer um critério, foi literalmente aos 3 minutos de jogo. Não dá, né? Para considerar que querer dizer que o outro lá não deveria ter sido expulso por causa do pisão no Borré aos 45, querer comparar com o lance do Ronaldo no começo do jogo, como já estão fazendo aí também. Cara, até deixa eu já entrar nos meus comentários aqui, para ouvir, para o meu comentário não ficar tão além no vídeo. Eu quero dividir meu comentário sobre esse jogo em duas etapas, assim. A gente não tá aqui, eu não estou aqui para tirar a incompetência do Inter nos dois jogos. Que fique muito claro. A primeira questão é essa, né? Principalmente no cometimento dos mesmos erros de sempre, que é a deficiência na finalização, no último passe e aquela coisa toda que a gente já conhece do Inter. Só que eu preciso fazer uma linha do tempo do que foi a classificação do Grêmio para a final e o que aconteceu nos dois jogos, cara. Isso é uma coisa muito séria. Que se o gremista não fizer uma autocrítica, quando ele sofrer disso daí, ele não pode vir aos quatro ventos reclamar. Como foi aquela história daquele jogo contra o Juventude, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, que teve um trançapé dentro da área lá, que a imprensa explodiu porque não foi dado pênalti ou não foi dado vermelho, e eles estavam repetindo a mesma historinha que o Baldassi e companhia estão falando agora, de sair fora do campeonato. Aí agora, porque ganharam, ninguém está falando nada. Então, começando por aqui, cara, lá na classificação do Grêmio na semifinal, o Grêmio foi para a final desse jeito aqui, ó, tá? Isso aqui é um absurdo, um absurdo. Tá meio brilhoso demais, mas dá para ver Não, e mas todo mundo sabe, lembrando que e esse todo mundo lateral não sabe o que foi aconteceu jogada do aqui. gol, né? Claro que foi. Saiu gol Foi. aqui. Saiu Sim, gol mas foi. aqui. Sim, mas não Não, cobrou, não cobrou não, lateral na claro que cabeça não, do mas cara e foi não, gol. rebateu uma bola na zaga e o cara chutou de fora, Isso? foi gol. Isso aqui, isso aqui é totalmente é a origem do lance, caramba, tá? Isso aqui é uma palhaçada. Começa por aqui. E sem falar do resto, né? Isso aqui foi o lance capital daquele jogo lá. Foi pro jogo do primeiro Grenal, cara. O segundo gol do Grêmio é esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Tem que ter uma paciênciazinha para ele ajustar. Ah, foi. O cara do Grêmio puxa o defensor do Inter aqui, tá? Ele participa. Eu quero mostrar primeiro essa jogada aqui para mostrar que o cara do Grêmio participa do lance. Porque ele atraiu a marcação e puxou o zagueiro do Inter. Só que esse mesmo cara do Grêmio tava na banheira, tá? O nome disso daqui no futebol, no jargão do futebol, é banheira. O cara participou do lance, tinha um cara do Inter caído aqui ainda e o juiz cagou, mas nem vou dar atenção para isso. O cara que na outra imagem eu mostrei que ele participou do lance, olha como é que ele estava na origem, tá? Então, primeiro Grenal, já de começo, o segundo gol, teve isso daí. Depois, ainda no primeiro Grenal, teve esse lance aqui, ó. Vamos lá, cadê? Aí, tá? E eu tô mostrando só frame. Se tu pegar a imagem,
o Arthur vem que nem um cavalo, 3 quilômetros antes, com o braço erguido para dar ele na cara do Borré. Ele estava virado pro Borré, ele viu que o Borré estava ali e ele levantou o cotovelo. Tá? Acho que nem amarelo foi essa porcaria aqui. Não, agora não quer voltar. Bom, e volte a hora que Fala aí. quiser também. Oi? Agora, Não, vai, vai. agora voltou. Voltou. Não, é porque não tinha voltado a imagem. Isso primeiro Grenal. E, de novo, esses lances mudam a história do jogo. Mudam a história do jogo. Seja lá, seja aqui. Viemos pro Grenal do Beira-Rio. Aí começa. Né? Primeiro, cara, tem umas 5 faltas nesse lance aqui. Já focar essa Sim, porcaria. e duas são do Alan Patrick, né? Aí que tá. Vamos lá. Olha o tranco que ele tá levando no ombro. E o rapa que ele tá levando embaixo. Aí inventaram uma historinha no áudio do VAR, e aí que é onde entra o erro de premissa desses boca aberta, desses comentaristas de arbitragem que estão dizendo que não foi pênalti, que o defensor do Grêmio pegou na bola antes e que não seria pênalti por causa disso, porque o Alan Patrick chegou desequilibrado. Chegou desequilibrado por quem? Pela carga que ele sofreu nas costas do defensor do Grêmio. Foi 2 pênaltis em um só. O Alan Patrick não se desequilibrou sozinho, ele armou para o chute, ele sofreu uma carga nas costas e um rapa por baixo. O cara viu em campo. Se existe dúvida, prevalece a decisão de campo. Tu ouve o áudio e o tempo todo aquele ignóbil lá do juiz, e eu não estou criticando ele pessoalmente, estou criticando o que ele fez no jogo enquanto árbitro, ele ficou o tempo todo perguntando: vocês concordam? Vocês concordam? Vocês concordam? Não tem que concordar. Ele só tem que revisar e dizer: mantenho ou altero. Ele não tem que perguntar para o juiz do VAR se ele concorda. Tá? É, até porque ele deu o pênalti, né? Esse fraco. Mantém a decisão de campo dele. Tá? E aí, no mesmo lance, acontece isso aqui. Ó. De novo, eu não estou aqui para apagar os erros do Inter nos 2 jogos, que eu já vou chegar lá. Eu quero que vocês façam um exercício de contrapartida. Imagine que isso aqui é contra o Grêmio. O que que cada um de vocês, gremista que está aí do outro lado, e o que que o senhor Alex Bagé, que naquele lance do trançapé do Juventude lá, disse que ia cair fora do campeonato também, o senhor CCD também, o senhor César Cidade Dias, no ano passado, fez uma campanha lá na Gaúcha para o Grêmio cair fora, e hoje está com faixinha de campeão na testa, parecendo uma... Ele e o Bagé parecendo duas líderes de torcida. Tá? Então falta coerência. Clubismo isso daí. Eu mostrei aqui uma sequência de 6 lances, se eu não me engano. 5, 6 lances. Desde a classificação do Grêmio da semifinal para a final, o primeiro jogo do Grenal e o segundo jogo do Grenal. São fatos, cara. Quem diz que aquilo ali não é pênalti está cometendo erro de premissa. E eu vou deixar assim, tá? Virada essa página. Isso aqui é o objetivo que eu tenho para falar sobre a arbitragem desses Grenais. Tá? Eu fui no jogo e, cara, eu saí daqui de Joinville, acabei de voltar hoje, fiz 1.200 quilômetros de carro. Não porque eu esperava que o Inter fosse virar. Eu fui porque eu sou colorado desde berço, porque eu gosto do espetáculo. Estar naquele ambiente do Beira-Rio, no Marinha, cheio de churrasco, tomar uma cerveja, conversar com um amigo. Encontrei com um amigo lá de Porto Alegre que eu não via desde 2007, um amigão colorado lá também. Encontrei o Didon, a gente, pô, fizemos altos passeios aí também. Fui no evento da Fueltech Chimarrão lá, que é para quem gosta de carro aí. Até recomendo que siga o meu canal aqui, Pérez Garage no YouTube também. Então, foi um baita de um fim de semana. Só que tu vai para lá numa confiança, pô, aí entra o que Não, mas tinha chance, né? Tinha aí chance, não era não, uma coisa impossível, aí entra, assim. exato. O placar mais óbvio para mim possível seria 4-1, porque o Inter ia tomar um gol. E 4-1 é um placar que já aconteceu inúmeras vezes em Granada, de um lado e de outro. Tá? Então, esse era meu pensamento. Se o Carboneiro tivesse feito o gol aos 15 minutos que ele perdeu,
Se o Borré, cara, aí existe o capítulo Borré. Aquilo é ridículo. A bola ainda bate nele e não entra, cara. E aí, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver esses treinos de comadre no Beira-Rio. Cara, vocês gremistas, não precisa seguir o Borré. De vez em quando vocês entram lá no perfil do Borré, tô falando do Borré, tá? Pode ser no Benítez também, mas entra no Borré. Os treinos de finalização, cara. E eu acho que o meu sobrinho Nicolas, de 12 anos de idade, faz treino mais difícil. É uns treinos de comadre, cara. É chegar na frente do goleiro, dar um toquinho pro lado, assim, como se Alice no País das Maravilhas. O Grenal do mundo do Alice dos País das Maravilhas, o time faz gol daquele jeito ali. Mas não é assim que a coisa que a banda toca. Pô, será que não dá? Pô, o treino é jogo, o jogo é guerra. No treino tu tem que tratar como se fosse no jogo. Tu tem que simular a dificuldade do adversário, não facilitar. Não vou nem falar aquele treino de cumprimento lá que apareceu essas semanas aí, que virou chacota nacional. Viu, né? Eles pisavam numa boiazinha lá e se cumprimentavam. Que diabo é aquilo, cara? Então, assim, por que que eu tô comentando isso aqui agora? Porque nós temos um campeonato brasileiro em que corremos o risco de cair. E isso tem que ser corrigido. Tem que vir zagueiro, alguém tem que explicar por que que o volante aquele não joga, Mas o agora não vem Vilagra, mais, fechou a o janela, né? Vilagra não joga. Cadê os dois ganês lá? Onde é que estão? Esconderam os ganês, tá? Eu achei a solução do Alex pela esquerda no lugar do Bernabé boa. Eu tava com medo de que fosse o Aguirre, só que infelizmente ele ficou muito amuado no jogo e não fez nada, não ajudou em nada. Na minha opinião, ele não participou quase nada. Claro, eu quando eu vou para estádio, até para esclarecer aqui, eu tenho uma percepção muito diferente de jogo de quando eu tô vendo em casa. Porque em casa tu presta atenção no jogo. No estádio, pô, eu vou raras vezes no Beira-Rio no ano, eu vou 3, 4 vezes, é muito. Então tu vai lá para extravasar, para torcer, e tu tá tendo uma visão muito longe e enviesada praticamente do jogo. Então, assim, eu acho que depois que eu fui ver os melhores momentos é que tu enxerga a real velocidade do jogo e tudo mais, assim. Mas para mim o Alex não participou muito bem, infelizmente. Mas também não sofremos tanto defensivamente, mas na minha opinião também porque o Grêmio botou o regulamento embaixo do braço, não quis fazer esforço. E, cara, é interessante, primeira vez que eu fui num Grenal na vida, a torcida do Grêmio, eu estava do lado, na superior, do lado da torcida do Grêmio. Achei curioso que eles estavam com uns instrumentos muito fortes, muito potentes, assim, principalmente o bumbo. Alguém aí que se for da organizado, alguma coisa do Grêmio, se quiser me esclarecer como é que é isso, assim, porque não dava para ouvir as palavras do que os torcedores do Grêmio estavam cantando. Só que o bumbo é que estava dando uma porrada, assim, não sei se amplificado pelo, pela cobertura e também pelo fato de eu estar meio perto e tal. Mas achei curioso. Como eu não tinha ido nunca num clássico na vida, foi uma situação de se observar, assim. Que mais? Cara, no mais eu acho que é isso. Fica a indignação. Agora tem um levante aí pro Inter não participar mais do campeonato, mas assim, Isso aí não vai ver nada. não, assim, eu acho que até primeiro que a gestão vai Até mudar, talvez dê né? mais que outros anos aí, A, mas. ges- a gestão vai Aí mudar. eu vi o Baldasso falando que, porque agora se sabe, porque nos últimos 10 anos do Inter, não sei o que lá, foi campeão uma vez, que trocou lá o presidente da FGF, né? Eu fico pensando, pô, mas teve vezes que o Inter perdeu pro Novo Hamburgo, teve vezes que o Inter nem chegou na final, teve, tipo assim, e essas vezes também era culpa do Daronco, tipo, Assim, ó, e aí primeiro tu que joga toda a culpa na arbitragem, toda a culpa vamos dizer, nisso aí, isso é uma coisa ruim pro time, porque agora é Brasileirão, Gauchão, é, cara. Eu sou um que falo, Gauchão engana bobo, engana trouxa. É um sim, campeonatinho, eu é, comemorei eu, ontem, então hoje eu nem comemoro mais. exato, exato. Só que aí o Inter vai ficar nessas aí de querer, tipo assim, porra, o Inter tá nas zonas de rebaixamento, e os caras querendo fazer abaixinado pra não sei o que lá, enquanto, tipo assim, É pô, que tem que assim, ó, tratar o próximo jogo, né? Se fosse, é se que fosse a questão é colorados, que assim, faria. ó, vamos dizer assim, a questão da arbitragem irrita, né? Porque tu te prepara, tu vai lá e faz, e pô, o cara, meu, é difícil, cara, é difícil tu olhar um lance daquele do lateral contra o Juventude e não ter nojo daquilo ali, é muito básico, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu particularmente sou da opinião de que se o teu time for bom o suficiente, o cara passa por cima disso daí.
Tá? Eu tenho essa opinião. Tu só não consegue vencer a arbitragem se aconteceu o que aconteceu em 2005, que simplesmente foram lá e anularam jogos. Aí é contra aquilo ali, não tem. Pode ser o Real Madrid. Vai lá, ganha o jogo e te tira na mão. E o Inter já tem esse histórico aí, de sofrer com essa porcaria aí. Tá? Mas eu também sou da opinião de que se o time for bom o suficiente, passa por cima. Não, não por acaso passou no ano passado. Tá? É, mas assim, eu acho que, Agora o assim, Inter tem contra. só para complementar essa parte aí institucional, vai mudar a gestão no Inter. O Alessandro Barcelos não vai. Ele já falou isso por causa da federalização lá, parece que tem punição da CBF se o cara se. É tipo assim, Estado Federado, sabe, da Constituição da República. Se o cara se revoltar, sabe, como se fosse um traidor da nação. Assim. Então tu vai sofrer represália da CBF se tu quiser cair fora do estadual, uma coisa Ah, assim. mas o lance Mas cair assim, fora, eu, peraí, se só fosse. completar. O Barcelos não vai fazer nada, tá? Nós vamos continuar no gauchão. Agora, eu concordo com a questão de utilizar a base e deixar o campeonato para lá, deixa para lá, deixa para lá. Todo ano vai acontecer isso aí, a FF vai botar a mão, vai botar juiz lá que é parcial. Então deixa. Tanto que no início desse campeonato eu falei, perder, perdeu. Se uma vez a cada 8 anos o Inter conseguir evitar o Grêmio de ser campeão gaúcho, para mim tá bom já. Só para não passar o octa, e o resto deu. Agora, cair fora não vai. Isso não existe. Eu ia dizer, se fosse cair fora, põe a base a jogar e deu. Né? É muito menos. Tu evita um monte de problema e tu ainda pode achar algumas soluções ainda do jogador, né? Mas assim, nesse gauchão a gente achou soluções que sumiram. Eu quero saber onde é que estão os ganeses, cara. Eu sei que um tá meio lesionado lá, mas o outro acho que não. E o Vilagra, por que que não joga? Tá lá o Ronaldo, que podia ter. Eu falei que era um lance de jogo, de critério ali, do lance do braço dele, mas ele podia ter sido expulso. E pela quarta vez na história dele jogando no Inter, ele ia prejudicar substancialmente o clube. Não só o time, o clube. Então um cara desse não serve. Cadê o Vilagra? E o Vilagra sempre entrou bem. Por que que não explica? Mas olha, fica isso aí. Agora, é o que tu disse, tanto um quanto o outro tem que abrir os olhos porque o Campeonato Brasileiro está aí. Né? O Inter foi campeão ano passado, quase caiu. Assim pode acontecer com o Grêmio também. E o Grêmio que não acha que virou o Real Madrid, porque a realidade vai bater na porta aí. É só a gente ver os próximos jogos. E é isso. Tens mais alguma coisa a acrescentar aí? Isso aí, vamos. Eu acho que o jogo de quarta é o que vai definir, assim, para o Inter se vai. Se pareceu que eles entraram com, tipo assim, como se fosse realmente o final de Copa do Mundo, né? Não faltou vontade pro jogador. Só que daí o Inter tem vários jogos que, além de não conseguir fazer essa parte técnica, de fazer jogadas, de chutar pro gol, de fazer gol, né? Os caras entram meio frouxos, assim, meio má vontade. Aí, se começar aí, vai ser 2025, parte 2. Assim, a gente não sofreu defensivamente nesse jogo porque o Grêmio não quis jogar, na minha opinião. Não quis jogar. Me preocupa contra o Atlético Mineiro, apesar de perder para o Cruzeiro aí fim de semana. A questão defensiva. Para mim, a zaga menos pior do Inter é Mercado e Vitor Gabriel, por incrível que pareça. Menos pior. Félix Torres não dá, Juninho não dá. Para mim, é menos pior, que do menos pior que está jogando hoje é o Vitor Gabriel. Põe um bom volante na frente e vamos tentar resolver essa história de fazer gol. E é isso. Fazer os 45 pontos. E o Galo nem sei se vai com o time titular, porque eles brigaram tanto lá que tem uns caras com uns galos na cabeça, e literalmente, né? Sim, tu não viu a foto do Everson, goleiro? Ele tá tipo um galo, realmente um galo, assim, na Não testa. sei, mas foi E o olho feita lá. roxo, assim. Foi uma Eu das não sei se esse cara vai maiores jogar. pauleiras. Foi uma das maiores pauleiras que eu já vi nos últimos tempos aí de E eu futebol. não sei se um cara desse vai jogar Cara, agora, deu quarta-feira. 23 expulsos. Claro que não tem nada a ver com a escalação, mas deu 23 Tem. expulsos, cara. Sabe o Muitos que que eu reservas fiquei? Eu, também. eu fiquei imaginando o juiz levantando 23 vezes o cartão vermelho, assim, tá ligado? Como é que o cara faz, cara? Ele pega, faz um 360, assim, depois ele só vai lá e Só vai lá ou anota na expulsa súmula. depois. Às vezes expulsa Não, depois, né? sim, mas... Porra, caramba, mano. Pelo amor de Deus. Mas é isso. É Então a gente isso. volta aí.
quarta-feira para falar da nova realidade do Inter, se vão conseguir fazer alguma coisa, se vai continuar nessa O Grêmio joga baixa contra aí. quem? Contra o... eu sei que é na quinta. Acho que é Bragantino. Olha aí que estou sem meu celular. Bragantino, quinta-feira, 9h30 da noite. Isso. É fácil, jogo fácil. Casa ainda. Veremos. É isso, Então tá, gurizada. gurizada. Abraço Valeu, se aí. inscreve aí, manda para os amigos e até a próxima. Valeu, Oscar. Falou.